Boa tarde, alunos. Então vamos lá? Tudo bom com vocês? Alunos, nessa PNP de Ciências Humanas, do período 16 ao dia 22/6, nós vamos estudar sobre industrialização no Brasil. E quando a gente fala de industrialização ou processo industrial no Brasil, nós vamos perceber que ele é tardio. Por que a gente usa esse termo tardio? A gente tem que entender, ou seja, a Europa ela é um continente velho. Então ela participou do processo industrial mais cedo. Ela sai de um período do feudalismo, onde tinha o povo, ou os moradores, ou os feudos, os vassalos, eles faziam tudo ali dentro do seu feudo, tudo, plantava, colhia, trocava as mercadorias. Era como uma forma de subsistência. Mas chega um período que a população da Europa ela aumentou e muito. Então eles percebem que não tem como sustentar a Europa da forma que estava. Então o feudalismo ele perde, ele cai em declínio e entra o processo de industrialização na Europa. O primeiro processo de industrialização é 1750. Ela vai até quase 1850. Então o segundo começa em 1850 e vai até 1950, sendo que o Brasil ele participa da primeira fase do capital da industrialização no Brasil, ela participa em 1930, bem depois. Então essa 1930, a chegada da família, ou o período que o Brasil participa, ele é todo artesanal. A gente tem ainda a questão bem roceira, bem rudimentar, bem arcaica, bem artesanal. Então o Brasil ele vai passar por essa fase. Mas Getúlio Vargas ele percebe em 1930 a necessidade de uma industrialização. Por que ele percebe uma necessidade da industrialização? É simples. A gente vai participar de conflitos ou de guerras, onde aliados do Brasil envolveram na guerra. Tá? Então a gente vê que esses aliados dessa guerra para de usar, para de ter ou comprar produtos do Brasil ou ajudar o Brasil. Então o Brasil, o que ele faz? O que Getúlio Vargas faz? Ele começa a investir nas empresas nacionais, na indústria nacional, na tecnologia de base. Então ele fala, opa, o que eu preciso? Eu preciso investir no Brasil. Em 1930, nós vamos ver que começa a produção no Brasil, tá? Até mesmo cobrar tributos, cobrar taxas. Então, 1930 começa a segunda fase, ou começa a fase da industrialização no Brasil. A gente vê que é bem depois. A industrialização no mundo ela começa em 1750. No Brasil é tardia, porque ela começa em 1930. Tá? E a gente vai perceber, ou a gente vai ter essa questão muito interessante. A terceira fase dessa revolução, ela começa a construção das estradas, a construção de rodovias, ferrovias. Por que essa necessidade, Fernando, dessa construção? É simples. Nós vamos perceber que o Brasil ele começa a ter ou começa a produzir muito café, e até mesmo esse café ele vai servir para exportação. Então há uma necessidade de ligar o interior ao porto, à cidade. Nós vamos ter uma ligação. Até esse momento nós vamos perceber que o Brasil ele é descentralizado. Como assim? A gente tem o Nordeste que produz a cana, a gente vai ter o Sudeste que produz o café, a gente vai ter o Norte que tem uma produção muito grande da borracha, mas precisa ligar para até mesmo essa mercadoria ela chegar ao porto, ela chegar ao lugar, ao seu destino final para exportação. Então o Brasil ele pensa nisso aí e começa a criar meios de circulação, meios com que essas mercadorias ela vai atingir o seu local final. Então o Brasil ele começa
ele pensa nessas estradas, nessas rodovias, nessas ferrovias. Então o Brasil começa a integrar, há uma integração. Tá? A quarta fase do capitalismo, da industrialização no Brasil, ela começa em 1950, com o governo de Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek ele abre as portas para essas industrializações. Hoje chamamos de empresa global, ou as multinacionais. Ele começa a abrir um local, uma forma dessas empresas chegarem ao Brasil. Fernando, como assim? Ele percebe que a industrialização ela iria trazer dinheiro, ela iria trazer serviço, tá? Então ele começa a investir, a permitir essas empresas de outro país ficar no nosso país. Mas tem uma questão muito interessante, que nessa quarta fase do capitalismo ou da industrialização no Brasil, nós vamos ver que a indústria ela não existe só na região sudeste. Ela começa a ir também para o Nordeste. O Nordeste ele começa a agradar esses industriais. Por que começa a agradar? Eles começam a dar incentivo fiscal, a não cobrar imposto, a dar terreno. Então, a quarta fase da industrialização no Brasil, ela começa a descentralizar o processo industrial do Sudeste e começa também a ir para o Nordeste. Então, isso é um outro fator fundamental para o processo industrial no Brasil. Alunos, eu creio que com esse vídeo de apoio, com texto base, vai dar para vocês estudarem e aprofundarem na matéria. Leia o texto com atenção, escuta o vídeo com atenção. Precisando da gente, nós estamos aí. Tamo junto, muito obrigado.